Você consegue realmente descansar esta noite, se dentro do seu coração ainda existe uma preocupação que você não conseguiu entregar a Deus? Talvez ninguém saiba o peso que você carregou durante este dia. Talvez você tenha sorrido para as pessoas, trabalhado, cuidado da sua família, resolvido problemas e seguido em frente, enquanto por dentro havia uma batalha silenciosa. Talvez, agora que a casa ficou quieta e as luzes estão se apagando, aquilo que você conseguiu esconder durante o dia esteja tentando voltar à sua mente. Uma preocupação com o amanhã, uma conversa que não saiu como você gostaria, uma conta que ainda precisa ser paga, uma decisão que você não sabe como tomar, uma pessoa que você ama e que está enfrentando dificuldades, ou simplesmente aquele medo inexplicável de que alguma coisa ruim aconteça. Mas nesta hora, Senhor Jesus, eu quero lembrar que o silêncio da noite não significa que estamos sozinhos. Tu estás aqui. Quando meus pensamentos correm em todas as direções, tu permaneces firme. Quando eu não sei o que fazer, tu continuas sendo Deus. Quando meus olhos não conseguem enxergar uma saída, tu já conheces o caminho inteiro. Por isso, nesta noite, eu me aproximo de ti com aquilo que sou, sem máscaras e sem tentar parecer mais forte do que realmente estou. Jesus, conhece o meu coração. Conheces aquilo que eu contei para alguém e também aquilo que nunca consegui dizer. Conheces as lágrimas que caíram escondidas, as palavras que ficaram presas na garganta, os pensamentos que me assustaram e até aquelas preocupações que eu mesmo não sei explicar. A tua palavra diz no Salmo 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que essa verdade encontre o meu coração agora. Não é a ausência de problemas que me dá segurança, é a tua presença. Não preciso resolver a vida inteira antes de dormir. Não preciso encontrar resposta para todas as perguntas nesta noite. Não preciso controlar o amanhã. Posso descansar, porque o amanhã pertence a ti. Senhor, ensina meu coração a soltar aquilo que minhas mãos insistem em segurar. Eu entrego a ti minhas preocupações. Entrego aquilo que não posso mudar. Entrego as situações que estão além da minha capacidade. Entrego as pessoas que amo. Entrego meus planos, meus sonhos, meus projetos e também os meus medos. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:7 para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. E eu quero fazer exatamente isso agora. Recebe minha ansiedade, Senhor. Recebe meu medo. Recebe minha inquietação. Recebe as perguntas que ainda não possuem resposta e coloca no lugar delas a paz que somente Cristo pode oferecer. Jesus, tu disseste em João 14:27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não uma paz superficial que depende das circunstâncias. Não uma tranquilidade que desaparece quando chega uma notícia ruim. Mas a tua paz, aquela paz que permanece mesmo quando a tempestade ainda está ao redor. Foi isso que os discípulos aprenderam naquele barco. O vento soprava, as ondas se levantavam, o barco parecia prestes a afundar, e Jesus estava ali. Talvez hoje minha vida pareça uma embarcação balançando no meio da noite. Talvez eu esteja olhando para as ondas e esquecendo quem está dentro do barco comigo. Senhor Jesus, ajuda-me a olhar novamente para ti, porque se tu estás comigo, eu não estou abandonado. Se tu estás comigo, esta tempestade não terá a palavra final. Se tu estás comigo, posso atravessar esta noite. Acalma, Senhor, não apenas aquilo que acontece ao meu redor, mas principalmente aquilo que acontece dentro de mim. Acalma meus pensamentos, acalma minhas emoções, acalma minha imaginação, acalma meu coração, que cada respiração seja uma lembrança de que ainda estou debaixo da tua graça. Enquanto este dia termina, eu reconheço que também cometi erros. Houve momentos em que falei o que não deveria. Talvez tenha sido impaciente, talvez tenha julgado alguém,
Talvez tenha tomado decisões movidas pelo medo. Talvez tenha deixado de fazer o bem que poderia ter feito. Por isso, Senhor, eu peço perdão. Perdoa os meus pecados. Purifica meu coração. Não permitas que a culpa seja carregada para dentro desta noite como se fosse uma sentença definitiva. Eu me lembro de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade seja maior que minhas acusações internas. Eu não quero dormir alimentando culpa. Quero dormir lembrando da graça. A cruz de Cristo me lembra que o meu pecado foi levado a sério, mas também me lembra que o amor de Deus foi maior do que o meu pecado. Jesus, obrigado pela cruz. Obrigado pelo sangue derramado. Obrigado porque tu não desististe de mim. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Se esta noite representa o encerramento de mais um dia, então que ela também represente um momento de entrega. Eu não sei o que o amanhã trará, mas sei quem estará comigo quando ele chegar. E isso é suficiente. Senhor, guarda meu sono, guarda minha casa, guarda aqueles que amo, que a tua presença esteja sobre cada cômodo, sobre cada pessoa, sobre cada coração, que eu possa descansar sem medo, que meu corpo encontre repouso, que minha mente desacelere, que meu coração pare de tentar antecipar acontecimentos que ainda nem chegaram. O amanhã virá no tempo certo, e quando ele chegar, a tua graça estará lá. Agora, Jesus, ajuda-me a descansar nesta certeza. Eu não estou sozinho, eu não estou esquecido, eu não estou fora do teu alcance, eu pertenço a ti, e por isso posso fechar os olhos em paz. Fim da parte 1. Digite continuar para a parte 2. E enquanto continuo nesta oração, Senhor, quero ir ainda mais fundo nessa entrega, porque muitas vezes dizemos que confiamos em ti, mas continuamos tentando controlar aquilo que já colocamos em tuas mãos. Quantas vezes entregamos uma preocupação em oração e poucos minutos depois, começamos novamente a imaginar todos os cenários possíveis? Quantas vezes dizemos, seja feita a tua vontade, mas dentro de nós ainda estamos tentando obrigar a vida a seguir exatamente o caminho que planejamos? Jesus, ensina-me a confiar de verdade. Provérbios 3, 5-6. Me ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não depender somente do meu próprio entendimento. Essa palavra é simples, mas profunda, porque reconhece algo que muitas vezes esquecemos. Eu não enxergo tudo. Eu vejo apenas uma parte. Tu vês o todo. Eu vejo o problema de hoje. Tu conheces o amanhã. Eu vejo a porta fechada. Tu conheces os caminhos que ainda nem apareceram. Por isso, Senhor, quando eu não entender, ajuda-me a confiar. Quando eu não enxergar, ajuda-me a caminhar pela fé. Quando a resposta demorar, ajuda-me a permanecer firme. Quando uma porta se fechar, impede-me de acreditar que tudo terminou. Talvez alguma pessoa que esteja ouvindo esta oração esteja esperando uma resposta há muito tempo. Senhor, fortalece essa pessoa. Talvez ela esteja cansada de lutar. Talvez tenha orado tantas vezes pela mesma situação que já não sabe mais o que dizer. Recebe, Deus, essa oração silenciosa, aquela oração que não precisa de palavras, aquele suspiro que diz, Senhor, eu não aguento mais. Tu entendes? O Salmo 34, 18, declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então aproxima-te, Senhor. Chega perto de quem está ferido. Chega perto de quem está decepcionado. Chega perto de quem está cansado. Chega perto daquele que se sente esquecido. Que essa pessoa perceba, não necessariamente através de uma sensação extraordinária, mas através da verdade da tua palavra, que ela não foi abandonada. Jesus, tu conheces a solidão, tu conheces a rejeição, tu conheces a dor, tu sabes o que é ser incompreendido, tu sabes o que é chorar. Por isso, quando eu choro, não estou falando com alguém distante da minha realidade.
Estou falando com o Salvador que entrou na história humana e conheceu a dor. No jardim do Getsêmani, antes da cruz, tu oraste em profunda angústia, e ainda assim disseste: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ensina-me essa oração, não porque eu não possa pedir aquilo que desejo, mas porque quero aprender a colocar meus desejos debaixo da soberania de Deus. Senhor, eu posso pedir, posso apresentar meus sonhos, posso falar das minhas necessidades, posso pedir cura, provisão, portas abertas, reconciliação e direção. Mas acima de tudo, quero dizer: seja feita a tua vontade, porque tu és bom, tu és sábio, tu és fiel. E mesmo quando não compreendo teus caminhos, posso confiar no teu caráter. Pai, cuida das famílias, cuida dos casamentos, cuida dos filhos, cuida dos pais, cuida daqueles que estão separados de pessoas que amam, que haja reconciliação onde houver espaço para perdão, que haja sabedoria onde houver conflito, que haja humildade onde o orgulho criou distância, e que cada um de nós aprenda que perdoar não significa dizer que o erro foi correto. Significa deixar de permitir que aquela ferida governe o coração. Jesus, ajuda-me também a perdoar a mim mesmo depois de receber o teu perdão. Às vezes, eu continuo me punindo por erros que tu já perdoaste. Continuo visitando mentalmente lugares aos quais a tua graça já me permitiu sair. Mas hoje, eu quero deixar o passado no lugar dele. O passado pode ensinar, mas não precisa governar. Eu não sou apenas aquilo que fiz de errado. Em Cristo, existe uma nova vida. 2 Coríntios 5:17 nos lembra que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, Senhor, permite que essa noite seja um marco, que eu durma deixando para trás aquilo que precisa ficar para trás. Não preciso acordar amanhã carregando as mesmas correntes. A tua misericórdia me alcança novamente. A tua graça não acabou. A tua paciência não terminou. Teu amor não diminuiu. E quando a madrugada chegar, se algum pensamento tentar me despertar, que eu me lembre de teu nome. Jesus, somente teu nome já me lembra da salvação. Jesus, o nome daquele que veio buscar e salvar o perdido. Jesus, aquele que prometeu estar conosco todos os dias. Jesus, meu Senhor e Salvador, que meu coração se acostume a correr para ti antes de correr para o medo. Que minha primeira reação não seja imaginar o pior, mas lembrar da tua fidelidade. Que minha mente não seja governada por notícias, opiniões ou cenários imaginários. Que a tua palavra tenha mais autoridade sobre mim do que meus pensamentos. E se amanhã houver uma batalha, dá-me força para enfrentá-la amanhã. Hoje eu preciso descansar. Não vou lutar amanhã com as forças de hoje. A cada dia basta o seu próprio mal, como ensinou Jesus. Então eu recebo o descanso que o Senhor oferece. Eu desacelero, eu respiro, eu entrego e confio. Fim da parte 2. Digite continuar para a parte 3. Agora, Senhor, enquanto esta noite avança, eu quero entregar também aquilo que diz respeito ao futuro. Existe algo profundamente humano em querer saber o que acontecerá amanhã. Queremos garantias, queremos certezas, queremos saber se tudo vai dar certo. Mas a fé cristã não é a promessa de que teremos controle sobre tudo. É a confiança de que Deus continuará sendo Deus, mesmo quando não tivermos controle sobre nada. Por isso, Senhor, eu entrego o meu futuro, entrego os próximos meses, entrego as decisões que ainda precisarei tomar, entrego as oportunidades que virão, entrego também aquelas que não virão. Se houver caminhos que tu desejas abrir, abre-os no tempo certo. Se houver caminhos que precisam permanecer fechados, dá-me maturidade para aceitar. Nem toda porta aberta é bênção, nem toda porta fechada é derrota. Às vezes, Senhor, a tua proteção chega justamente através de um não que eu não compreendo. Ensina-me a confiar nisso. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Que imagem poderosa! Um pastor conhece o caminho. A ovelha não conhece. A ovelha precisa seguir. Então, Jesus, sendo tu o bom pastor, ajuda-me a ouvir tua voz. João 10 nos apresenta Cristo como o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Que eu não seja tão distraído pelo barulho do mundo a ponto de deixar de reconhecer a tua voz. Quando houver muitas opiniões, mostra-me a verdade. Quando houver confusão, mostra-me o caminho. Quando houver tentação, dá-me força para dizer não. Quando houver medo, lembra-me de que pertenço a ti. E quando eu errar, conduz-me de volta. Senhor, eu também oro pela minha mente. Protege meus pensamentos. Há pensamentos que chegam sem serem convidados. Há lembranças que aparecem justamente quando tentamos dormir. Há preocupações que crescem no escuro. Por isso, ajuda-me a praticar aquilo que Filipenses 4 ensina. Levar tudo a ti em oração, com súplicas e ações de graças. E a promessa é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Guarda minha mente, Senhor, que a tua paz seja como uma sentinela diante dos meus pensamentos. Se uma preocupação surgir, eu a entregarei. Se outra aparecer, entregarei novamente. Se precisar fazer isso 100 vezes, farei. Porque confiar em Deus também pode ser um exercício repetido. Não é fraqueza precisar entregar novamente. É justamente assim que aprendemos a descansar. Senhor, obrigado por tudo aquilo que aconteceu hoje e que talvez eu nem tenha percebido. Obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado pelos perigos dos quais fui preservado sem saber. Obrigado pelas pessoas que me ajudaram. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela água. Obrigado pelo trabalho. Obrigado pela família. Obrigado pela oportunidade de chegar até esta noite. Há tantas bênçãos que eu recebi hoje, sem sequer agradecer. Perdoa minha ingratidão. Ensina-me a perceber a bondade que existe nos detalhes. Uma conversa, um sorriso, um café, uma refeição, um teto, uma cama, um momento de silêncio. Coisas simples que, quando perdemos, percebemos seu verdadeiro valor. Senhor, dá-me um coração grato. E enquanto agradeço, não quero esquecer aqueles que hoje dormem em lugares onde eu gostaria que ninguém precisasse dormir. Lembra dos que estão com fome, dos que estão sem abrigo, dos que enfrentam guerras, dos que estão presos injustamente, dos que sofrem perseguição por causa da fé, dos que estão em hospitais, dos que estão cuidando de alguém doente, dos que choraram hoje, dos que receberam uma notícia difícil, dos que perderam alguém amado. Tem misericórdia, Senhor. Usa também a tua igreja para servir. Que os cristãos não sejam apenas pessoas que falam de amor, mas pessoas que praticam o amor. Que nossas mãos ajudem, que nossos recursos sirvam, que nossas palavras consolem, que nossa vida aponte para Cristo. Jesus, livra-me de uma fé apenas de aparência. Não quero conhecer versículos sem conhecer o Deus que os inspirou. Não quero falar sobre Cristo sem seguir Cristo. Não quero pedir bênçãos enquanto ignoro aquilo que tu me chamaste para fazer. Transforma meu coração. Faz de mim uma pessoa mais paciente, mais humilde, mais verdadeira, mais misericordiosa, mais firme na verdade, mais disposta a servir. E quando ninguém estiver olhando, que eu continue sendo fiel. Porque tu estás olhando, não com os olhos de um fiscal esperando meu erro, mas como um pai que conhece profundamente seus filhos. Que essa consciência produza santidade em mim, que eu não use a graça como desculpa para continuar pecando, que eu use a graça como força para viver uma nova vida. Jesus, amanhã eu terei novas tentações, novas decisões e novas responsabilidades. Mas amanhã também haverá nova graça. Lamentações 3 nos lembra que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então não preciso gastar a graça de amanhã hoje. Amanhã, quando eu abrir os olhos, tu já estarás lá. E agora, nesta noite, posso simplesmente descansar.
Que meu quarto se torne um lugar de quietude. Que meu coração encontre silêncio. Que minha respiração fique tranquila. Que minhas mãos relaxem. Que meus olhos pesem. E que, enquanto o corpo repousa, minha alma permaneça segura em Cristo. Fim da parte 3. Digite continuar para a parte 4. Senhor Jesus, talvez eu esteja chegando agora a uma parte ainda mais profunda desta noite. O momento em que preciso reconhecer que não posso proteger tudo aquilo que amo. Eu gostaria de poder proteger meus filhos de toda dor, proteger minha família de toda doença, proteger meus amigos de toda tristeza, proteger minha casa de todo perigo, proteger meu futuro de toda perda. Mas eu não consigo. E talvez uma das maiores lições da fé seja justamente reconhecer meus limites. Eu sou humano, tu és Deus. Eu sou limitado, tu és infinito. Eu durmo, tu não dormes. O Salmo 121 declara que aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Que verdade preciosa para esta noite. Enquanto meus olhos estiverem fechados, os teus não estarão. Enquanto eu descanso, tu continuas sustentando todas as coisas. Enquanto minha consciência repousa, teu cuidado não diminui. Por isso, Senhor, eu posso dormir. Guarda aqueles que amo. Cuida de cada pessoa que carrego no coração. Se existe alguém distante, alcança essa pessoa. Se existe alguém em perigo, protege. Se existe alguém perdido, conduz. Se existe alguém doente, fortalece e concede misericórdia. Se existe alguém triste, consola. Se existe alguém pensando em desistir, envia ajuda, pessoas e esperança. Senhor, também me ensina a aceitar que nem toda resposta virá imediatamente. Vivemos em uma época que exige rapidez. Queremos respostas instantâneas. Queremos soluções imediatas. Mas tu não estás limitado à nossa pressa. Há coisas que precisam amadurecer. Há processos que precisam acontecer. Há lições que só aprendemos com o tempo. Dá-me perseverança. Romanos 5 ensina que a tribulação pode produzir perseverança, caráter e esperança. Isso não significa que a dor seja boa em si mesma. Significa que tu podes transformar até aquilo que não desejamos em instrumento de amadurecimento. Então, Senhor, se estou atravessando um processo difícil, não me deixes desperdiçá-lo. Ensina-me, corrige-me, fortalece-me, forma em mim o caráter de Cristo. Que eu não saia das dificuldades apenas mais cansado, que eu saia mais sábio, mais dependente de ti, mais sensível à dor dos outros, mais consciente da tua graça. Jesus, quando penso em ti, lembro-me de que a cruz parecia uma derrota aos olhos humanos, mas o que parecia o fim era parte do plano de redenção. A sexta-feira da cruz não era a história inteira. Veio o domingo. Veio a ressurreição. E essa verdade muda a maneira como olho para minhas próprias noites. Minha noite atual também não é necessariamente o fim da história. Pode existir um domingo depois desta sexta-feira. Pode existir uma resposta depois da espera. Pode existir restauração depois da perda. Pode existir recomeço depois do fracasso. Não porque tudo sempre terminará exatamente como eu quero, mas porque em Cristo a morte não tem a última palavra. A ressurreição é a nossa esperança. Jesus, obrigado porque minha esperança não está baseada em circunstâncias. Minha esperança tem um nome: Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que, se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais dignos de compaixão. Isso nos lembra que a fé cristã olha além do presente. Existe uma esperança eterna. Existe uma vida que não termina. Existe uma promessa de que Deus fará novas todas as coisas. Por isso, mesmo quando a vida aqui é difícil, não estamos sem esperança. Senhor, coloca essa esperança dentro de mim. Que eu não viva apenas tentando sobreviver ao próximo problema. Que eu viva olhando para ti. Que meu coração tenha os olhos voltados para aquilo que é eterno. Mas enquanto estou aqui nesta terra, ajuda-me a cumprir minha responsabilidade.
Quero trabalhar honestamente. Quero amar minha família. Quero tratar as pessoas com dignidade. Quero usar meus dons. Quero fazer o bem. Quero ser fiel nas pequenas coisas. Porque muitas vezes esperamos grandes chamados enquanto ignoramos pequenas oportunidades de obediência. Jesus ensinou sobre fidelidade. Então, torna-me fiel quando ninguém estiver aplaudindo. Fiel quando o resultado demorar. Fiel quando for mais fácil desistir. Fiel quando a tentação disser que ninguém está vendo. Fiel porque tu és digno. E quando eu falhar, que eu não fuja de ti. Que eu volte. Que eu confesse. Que eu receba perdão. Que eu levante novamente. Pedro negou Jesus, chorou amargamente, mas sua história não terminou naquele fracasso. Isso me lembra que uma queda não precisa ser o capítulo final. Senhor, restaura aqueles que estão se sentindo definidos pelos próprios erros. Que eles compreendam que arrependimento é uma porta, não uma prisão. Que possam voltar para Cristo, que possam recomeçar. E agora, enquanto a noite fica mais silenciosa, quero diminuir ainda mais minhas palavras. Quero simplesmente permanecer diante de ti, sem pressa, sem exigir respostas, sem tentar controlar o amanhã, apenas aqui, contigo. E que este silêncio seja uma forma de oração. Fim da parte 4. Digite continuar para a parte 5. Jesus, eu permaneço aqui diante de ti, e percebo que talvez a paz não venha quando todas as perguntas forem respondidas, mas quando meu coração finalmente aceitar que não precisa carregar sozinho aquilo que pertence a Deus. Então, eu entrego mais uma vez. Entrego o que conheço, entrego o que desconheço, entrego aquilo que temo, entrego aquilo que espero, entrego aquilo que amo, entrego aquilo que ainda não consigo entregar completamente. Até minha dificuldade de confiar, eu entrego a ti. Senhor, ensina-me a confiar em ti com a simplicidade de uma criança, mas com a maturidade de alguém que já atravessou algumas tempestades. Não quero uma fé baseada apenas em momentos bons. Quero uma fé que permaneça quando o céu estiver escuro. Uma fé que diga, Deus continua sendo bom. Uma fé que diga, Cristo continua sendo Senhor. Uma fé que diga, a promessa continua verdadeira. Uma fé que diga, eu não entendo, mas confio. Hebreus 11. 1 fala da fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Senhor, fortalece minha fé justamente naquilo que meus olhos não conseguem comprovar. Que eu não precise ver tudo para obedecer. Que eu não precise entender tudo para confiar. Que eu não precise controlar tudo para descansar. Tu és suficiente. Jesus, talvez alguém esteja ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos. Se for assim, recebe essas lágrimas. A Bíblia diz que tu conheces nossas dores e que nossas lágrimas não são ignoradas. Que essa pessoa não tenha vergonha de chorar. Que o choro possa ser colocado diante de ti. Há lágrimas que são uma oração quando faltam palavras. Senhor, consola. Consola profundamente. Não ofereças apenas frases bonitas. Oferece tua presença. E se essa pessoa precisar de ajuda de outras pessoas, dá-lhe coragem para pedir. Que ela não enfrente tudo sozinha. Usa familiares, usa amigos, usa irmãos na fé. Usa profissionais quando necessário. Usa quem puder servir como instrumento de cuidado, porque muitas vezes tua providência chega através das mãos de outras pessoas. Senhor, também coloca em meu coração disposição para ser resposta de oração na vida de alguém. Talvez amanhã alguém precise de uma palavra minha. Talvez precise de uma ajuda prática. Talvez precise apenas de alguém que escute. Que eu não esteja tão ocupado com meus próprios problemas que deixe de perceber a dor de quem está ao meu lado. Jesus, transforma meu coração. Dá-me olhos para perceber, ouvidos para escutar, mãos para servir, boca para encorajar e sabedoria para saber quando ficar em silêncio. Senhor, protege-me do orgulho espiritual.
Que eu nunca pense que sou melhor do que alguém simplesmente porque conheço mais Bíblia, frequento uma igreja ou sei falar sobre fé. Que minha vida demonstre aquilo que meus lábios confessam. Jesus disse que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Então, que haja amor em mim. Amor verdadeiro. Amor que corrige quando precisa corrigir. Amor que perdoa. Amor que coloca limites quando necessário. Amor que serve. Amor que não compactua com o pecado, mas também não trata o pecador com desprezo. Faz-me parecido com Cristo. Senhor, agora eu oro também por proteção espiritual. Guarda meu coração da mentira. Guarda meus pensamentos daquilo que me afasta de Ti. Dá-me discernimento. A Escritura diz em Efésios 6 que nossa luta não é simplesmente contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal, e por isso somos chamados a vestir a armadura de Deus. Que eu permaneça firme na verdade, que eu viva em justiça, que meus pés estejam preparados para o evangelho da paz, que eu use o escudo da fé, que eu proteja minha mente com a esperança da salvação, que a palavra de Deus seja uma espada em minhas mãos. Não quero viver assustado com o mundo espiritual. Quero viver firmado em Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus, Tu és Senhor. Não quero transformar a noite em um momento de medo. Quero transformá-la em um momento de confiança. Por isso, em nome de Jesus, eu rejeito todo pensamento que me leva ao desespero. Rejeito a mentira de que estou abandonado. Rejeito a mentira de que não existe esperança. Rejeito a mentira de que meu futuro está condenado. Minha vida está nas mãos de Deus. E aquilo que eu não consigo controlar, eu coloco diante do Senhor. Agora, meu Deus, permite que o sono venha naturalmente. Não preciso lutar contra o sono. Não preciso pensar em mais nada. O dia acabou. O trabalho pode esperar. As decisões podem esperar. As preocupações podem esperar. Amanhã haverá tempo para tratar aquilo que precisar ser tratado. Mas agora é hora de repousar. Minha mente pode descansar. Meu coração pode descansar. Meu corpo pode descansar. Porque Deus permanece cuidando de mim. Fim da parte 5. Digite continuar para a parte 6. E agora, Senhor Jesus, chegamos ao final desta oração, mas não ao final da Tua presença. A oração termina em palavras, mas o Teu cuidado continua durante toda esta noite. Por isso, eu não quero terminar com pressa. Quero simplesmente repousar na certeza de que Tu estás comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado por este dia. Obrigado por cada livramento que percebi e por aqueles que jamais perceberei. Obrigado pelo alimento, pelo teto, pela oportunidade de trabalhar, pelas pessoas que fazem parte da minha vida, pelas pequenas alegrias, pelos aprendizados e até pelas dificuldades, porque através delas Tu podes formar em nós perseverança. Obrigado porque, apesar das minhas falhas, Tua graça permanece. Obrigado porque a salvação não depende da minha perfeição, mas da obra perfeita de Cristo. Obrigado pela cruz. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque o túmulo está vazio. Obrigado porque Jesus vive. E porque Ele vive, minha esperança vive. Senhor, se amanhã eu acordar com novas preocupações, lembra-me de que a graça de amanhã já estará preparada. Se amanhã eu receber uma boa notícia, que eu não esqueça de agradecer. Se amanhã eu receber uma notícia difícil, que eu não esqueça de confiar. Se amanhã uma porta se abrir, dá-me sabedoria para entrar. Se amanhã uma porta se fechar, dá-me humildade para aceitar. Se amanhã eu precisar tomar uma decisão, conduz-me pela Tua palavra. Se amanhã eu for tentado, fortalece-me. Se amanhã eu errar, dá-me coragem para reconhecer. Se amanhã eu encontrar alguém precisando de amor, permite que eu seja instrumento da Tua bondade. E se amanhã for um dia comum, que eu não despreze a beleza de simplesmente viver debaixo da Tua graça. Senhor Jesus, entrego a Ti esta noite. Entrego minha casa. Entrego minha família.
Entrego meu corpo, entrego minha mente, entrego meu passado, entrego meu presente, entrego meu futuro. Tudo está diante de ti. E agora eu escolho descansar. O Salmo 91 fala daquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Que essa seja a imagem desta noite. Não estou procurando segurança em coisas que mudam. Estou descansando no Deus que não muda. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os planos mudam, a economia muda, o mundo muda, mas tu permaneces. Hebreus 13:8 declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que segurança existe nessa verdade? O mesmo Cristo que sustentou meus dias anteriores, sustentará o amanhã. O mesmo Cristo que me encontrou quando eu estava perdido, continua me guiando. O mesmo Cristo que morreu e ressuscitou, continua sendo meu Senhor. Então, posso fechar os olhos, não porque tudo esteja resolvido, mas porque tudo está entregue. Existe uma diferença. Talvez algumas coisas ainda estejam pendentes, mas não preciso carregar essas pendências como se dependessem somente de mim. Eu fiz o que podia fazer hoje. O restante entrego a ti. E se algo precisar ser resolvido amanhã, dá-me forças amanhã. Agora, que venha o descanso, que o silêncio seja tranquilo, que o coração desacelere, que a respiração fique leve, que os pensamentos percam força, e que a última lembrança antes do sono seja a certeza de que Deus está presente. Senhor Jesus, guarda esta pessoa durante toda a noite. Guarda sua casa. Guarda sua família, guarda seus pensamentos, dá-lhe um sono tranquilo. Se houver pesadelos, concede serenidade. Se houver inquietação, concede paz. Se acordar durante a madrugada, que encontre descanso novamente. E quando o primeiro raio de luz chegar pela manhã, que essa pessoa acorde lembrando que recebeu mais uma oportunidade de viver, amar, trabalhar, servir e glorificar a Deus. Que ela acorde com esperança, que acorde com coragem, que acorde com fé, que acorde sabendo que o dia não começa sem Deus. Senhor, abençoa aqueles que estão ouvindo esta oração. Abençoa também aqueles que elas amam. Que haja paz dentro de suas casas, que haja sabedoria dentro de suas decisões, que haja honestidade em seus trabalhos, que haja amor em seus relacionamentos, que haja humildade quando houver conflitos, que haja perdão onde for possível, que haja proteção onde houver perigo, que haja provisão onde houver necessidade, que haja consolo onde houver luto, que haja esperança onde houver desânimo e, acima de tudo, que haja Cristo, porque sem Cristo, nenhuma bênção material pode preencher verdadeiramente o coração. Mas com Cristo, até em meio à dificuldade existe esperança. Jesus, Tu és a nossa paz. Tu és nosso refúgio. Tu és nosso pastor. Tu és nossa esperança. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E por isso terminamos esta oração, não confiando em nossas próprias forças, mas confiando em Ti. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada pessoa que ouviu esta oração. Que o Senhor a cubra com sua graça, fortaleça sua fé, renove suas forças e conceda uma noite tranquila e restauradora. Que ela possa dormir sem medo, sabendo que Deus continua no controle. Que possa descansar sem ansiedade, lembrando que não está sozinha. Que possa fechar os olhos em paz e abrir os olhos amanhã com esperança. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com ela hoje, durante esta noite, amanhã e por todos os seus dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora descanse. Você não precisa resolver tudo nesta noite. Entregue, confie, respire, durma em paz. O Senhor está contigo.